Olá pessoal, estamos de volta aqui. Meu nome é Samuel e vamos dar continuidade aqui aos nossos tutoriais que se referem a modelar um Tiranossauro Rex, depois texturizá-lo, animá-lo, etc. Bem, antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de falar sobre esse novo vídeo, né? Que eu falei no último tutorial de modelagem, que eu ia falar por cima assim da modelagem do tiranossauro, qual vai ser o foco que nós vamos falar nesse aqui. Eu não vou fazer toda a modelagem no modo escultura do tiranossauro nesse tutorial, não. É como eu falei, eu vou fazer um vídeo, no caso esse, que vai dar uns apanhados gerais de como proceder no modo escultura. E quando eu começar a fazer efetivamente, eu vou fazer um compilado do modo escultura, do que foi feito na malha do meu tiranossauro para deixá-lo com mais detalhes. Só uma coisa importante: o tutorial de escultura vai ser dividido em quatro partes do tiranossauro. Vai ser esse aqui só para dar as primeiras introduções de detalhes principais a serem feitos na malha. Depois vai ter o compilado desses detalhes principais. Depois vai ter um terceiro para aplicar textura no tiranossauro. E vai ter um quarto com compilado. Aí, em cima desse compilado, vai ser completa a série de tutoriais, ensinando a modelar e dar os detalhes finais do modo escultura. Após isso, eu vou decidir ainda o que eu vou fazer. Se eu vou direto para animação ou se faço já os detalhes, como cor e outros efeitos que vamos botar no nosso tiranossauro. Bem, antes de iniciarmos, qual é o objetivo do modo escultura? Muitos devem se perguntar: para que, Samuel? Você vai levar o tiranossauro para poder esculpir nele os detalhes? Para que? Você quer deixar ele, por exemplo, marcado ou qualquer coisa assim? No modo escultura, deixa eu só aplicar aqui o modificador multi-resolução. Aqui nós vamos fazer os nossos detalhes do tiranossauro. Vamos dar os detalhes aqui no modelo, na estrutura dele. E com isso nós vamos fazer para que ele fique com aspecto realmente. Porque nenhum ser vivo, pelo menos eu não conheço, é totalmente liso assim. Nenhuma pessoa se depilar totalmente, ela é lisa. Então nós vamos dar esses detalhes. Eu só fiz aqui de exemplo, puxei esses 3 detalhes aqui na malha para dar aquela impressão das costelas, né, que geralmente os vertebrados têm. Então o objetivo é isso. Por que nós vamos fazer isso? Porque depois que nosso tiranossauro tiver high poly, com alto número de polígonos, e tiver com todos esses detalhes, nós vamos tirar um normal map. Eu lembrei, depois de pesquisas, eu fui vendo, né, eu lembrei o que era. E o que é um normal map, Samuel? Normal map é isso aqui, ó. São essas figuras roxas. Eu coloquei normal map Blender aqui no Google, mas vamos deixar só normal map, vai aparecer mais resultados. Ó. E se vocês repararem bem, todos eles têm detalhes. Qualquer um deles, ó, se vocês pararem para ver. E para que serve isso? Esse normal map ele dá detalhes ao seu modelo, no caso do nosso tiranossauro, que ele vai pegar esses detalhes da malha que nós fizemos no modelo High Poly e aplicamos sobre um modelo Low Poly. O que acontece? Eu só vou pegar de exemplo aqui. Vamos voltar para o nosso tiranossauro. É como se nós... deixa eu primeiro cancelar isso aqui, o Subsurf. Vamos diminuir. Olha só, isso aqui é o nível mais básico da malha, o mais feio de todos. É como se pegasse todos os detalhes que nós fizemos no tiranossauro. Vamos colocar só mais um nível aqui, que aí fica com a malha levemente melhorada. Aí o que acontece? É como se pegasse todos aqueles detalhes que nós fizemos no modo escultura desculpa, e aplicasse nesse modelo low poly que nós fizemos aqui, tendo quase o mesmo aspecto. Ou seja, para animar um modelo low poly, por ter um número de polígonos menor, é mais fácil. E como nós não temos computadores super poderosos,
nós temos que utilizar dessas técnicas para tirarmos algumas imagens renderizadas e com isso obtermos o resultado final do nosso trabalho, que são as imagens renderizadas. E se nós tivéssemos supercomputadores, ou pelo menos um cluster de computadores, que seria um conjunto de computadores para poder fazer esse trabalho, nós poderíamos mandar renderizar imagens high poly sem problema nenhum, sem precisar utilizar dessa técnica. Mas essa técnica foi feita realmente visando nós, pobres mortais, que não temos dinheiro para ter supercomputadores ou não temos empresa, né? Porque quem tem empresa e trabalha com computação gráfica, geralmente tem 2 ou 3 computadores super poderosos para poder renderizar essas imagens. Mas assim, eu digo empresas assim de pequeno porte. Imagina umas empresas assim que fazem propagandas para a TV. Elas geralmente têm 3 computadores desse para poder renderizar as imagens. Empresas do porte da Pixar ou DreamWorks, elas devem ter pelo menos uns 200 computadores dedicados só para renderizar os seus filmes, aqueles de alta qualidade que nós vemos na televisão e nos cinemas. Pois bem, o Normal Map ele vai ser para isso, para gerar essas imagens roxas aqui e depois aplicarmos no modelo Low Poly para ter aspecto de High Poly. É uma enganação visual o que nós fazemos, que na verdade o modelo continua low poly, mas tem esse efeito dos detalhes, que dá aquele aspecto de high poly. Jogos, quase todos eles utilizam essa técnica de normal map, que é dar essas impressões de relevo no modelo low poly para parecer high poly. Por isso que nós vemos os primeiros videogames 3D, 3DO, PlayStation, Sega Saturno, tudo ali na faixa de 1992 a 94, os modelos são todos quadrados e tu não vê praticamente nenhum jogo com modelo redondo. Por quê? Eles não tinham, aqueles videogames não tinham a técnica apurada do normal map. Então eles eram muito quadrados. E os videogames que vieram nas gerações posteriores, eles vieram com maior número de polígonos, uma maior capacidade de gerar polígonos por segundo, mas os modelos continuavam low poly, mas aí com as técnicas computacionais foram melhoradas com o tempo, permitiu para que neles fossem aplicados efeitos como normal map para deixar os modelos redondos e dar um aspecto menos quadrado e com mais detalhes. Basicamente é isso. Bem, antes de iniciarmos aqui no modo escultura, só a introdução, né? Vamos voltar aqui para o modo objeto. Nosso tiranossauro está selecionado. Vamos botar o subsurf. Está nível 1 aqui, normal. Antes de iniciarmos o modo escultura, eu ainda vou fazer algumas correções na malha que eu não fiz nos tutoriais anteriores e depois eu olhei e vi que poderiam ser corrigidas. Primeira coisa que eu vou corrigir no meu modelo. Como nós vamos levar ele para o modo escultura depois e, dependendo do caso, aplicar altos níveis de multi-resolução, que é o outro modificador utilizado no modo escultura, o número de polígonos da figura vai aumentar, obviamente. E esse número vai aumentar e vai ficar muito pesado se tiver excesso de polígonos na figura. Então nós vamos eliminar alguns. Eu estava testando antes, né, o modo escultura com altos níveis de multi-resolução. Estava 6 ou 7 no meu computador, estava bem travado o Blender, ocupando muita memória do computador. E eu vi que eu poderia eliminar algumas coisas. Na verdade, eu só posso eliminar uma na minha figura. Não sei se na de vocês está a mesma coisa. Que é a profundidade dessa garganta aqui. Ó. Quando eu fiz no modelo, ó, eu puxei ela aqui tudo. Ó. Vocês devem estar vendo claramente. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o excesso. Vou pegar isso aqui, ó. Aliás, deixa eu selecionar aqui certinho. Vamos fazer o seguinte. Eu estava pensando em ligar uns modificadores ali, mas não vou demorar não. Vou selecionar aqui no manual mesmo. Ó. E eu vou apagar esse final aqui, esses vértices finais da garganta.
Tem mais um pouco. Mais isso aqui, ó. Tem na parte de cima? Não. Opa, selecionei sem querer esse aqui. Vamos desfazer. Ok. Vértices. Deixa eu ver se realmente não deu problema na figura. Realmente não deu. Vocês viram que eu eliminei uma grande área da garganta. E eu fiz isso justamente pelo que eu disse. Tava muito profunda essa garganta. E assim, a princípio, numa figura low level, essa área aqui que eu deletei não faz diferença nenhuma. Mas quando você vai aplicando um maior número de polígonos, ele vai dividindo inclusive essa área. Na verdade, essa garganta aqui ó, poderia ser reduzida para isso aqui. Ó. E eu acho que eu vou fazer isso agora. Vai ser só isso aqui. Ó. Não vai precisar mais que isso. Então aqui, agora só vou dar o trabalho de fechá-la. Então vamos fazer o seguinte, selecionar esses pontos aqui, dar um F. Vamos subdividir ele. E vamos fechar essa primeira parte aqui. E ali a mesma coisa. Ó. Ótimo. E aqui embaixo podemos ligar diretamente ali em cima. Opa. Tá pensando em esconder parte da malha e tudo. Aliás, não, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. F, subdivide, liga, faz esses ligamentos aqui. É como eu falei, eu não sei se no Tiranossauro de vocês fizeram uma garganta muito profunda, mas o meu eu fiz. Então eu já estou corrigindo isso aqui. Para não dar problema. Ótimo. Então o número de polígonos já vai estar diminuído de maneira bastante razoável quando nós fazermos nossa figura, levarmos nossa figura para o modo de escultura e ainda por cima aplicarmos altos níveis de multi-resolução. Outra coisa que eu vou corrigir, não vou demorar, é que eu depois de ficar estudando aqui muito, olhar modelo de referência, eu percebi porque eu estava insatisfeito com o meu tiranossauro e eu estava diminuindo o tamanho das coxas. Por quê? Na verdade, o tórax do meu tiranossauro ele está muito fino. Se você olhar por cima, ó, tá muito fino. E eu não estava entendendo. Tanto é que nos tutoriais de modelagem vocês viram que eu reduzi isso aqui, modifiquei. E eu, por que ainda está muito fino? Ele está muito magrelo, não está robusto para um tiranossauro. E a resposta é aqui as costelas dele. E eu realmente testei, eu fiz um outro arquivo com outro nome. Eu testei e realmente a costela ela não está... assim, quando eu aumentei o tamanho dela ficou muito melhor. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu não sei se o de vocês foi feito igual o meu, mas eu vou corrigir o meu aqui rapidamente. Estou fazendo meio que no manual aqui porque dos dois lados, porque o modificador Mirror não foi acionado. Vocês se lembram que no último tutorial de modelagem eu apliquei ele, então não vou apagar a outra parte da figura para novamente fazer isso aqui. Não, vou fazer as correções aqui no manual. Senão nós vamos ficar perdendo muito tempo nisso aqui. Vamos olhar de frente. Ó, já deu uma melhorada legal. E vai melhorar melhor ainda agora quando eu ajustar esses vértices aqui próximo do braço. Reparem só. Eu fiz os testes antes de iniciar esse tutorial e ficou com um aspecto bem melhor. Selecione 6 pontos dos dois lados. Pode até ser mais fácil fazer logo com o modificador Mirror, mas eu não estou muito afim de mexer nele agora não. Espero que me compreendam. Ok, aí apaga esses 3 aqui. E esses 3 aqui também. Volta para a visão de cima, dá um Ctrl S. Puxando de fato o negócio aqui. Aí dá uns pequenos ajustes aqui. Opa, aqui. Vamos ver como é que está aqui de lado.
podemos fazer um ajuste lateral aqui nesses pontos, só para deixar um pouco mais suave a malha. Vamos ver de cima. Esse ponto aqui está muito para dentro ainda. E esse aqui também eu vou dar uma puxada. Por fim, dá uma pequena afinada aqui. Pera aí. Ctrl Z. É isso que eu estava temendo. Tô acostumado a mexer com mirror, né? Aí eu só mexi naqueles pontos ali do lado. Esse aqui já foi ajustado, então é esse aqui e esse aqui. Vamos dar uma ajustada no X. E no ponto embaixo desse mesmo, também vamos dar uma ajustada. Espera aí. Z. Ok. Ainda dá para ajustar esses pontos aqui, ó. Do outro lado também. Os dois embaixo, vocês estão vendo que está meio fundo, né? Olha só. Muito bem, agora esse ponto aqui, ó, vai fazer todo o diferencial. Para ficar certo dos dois lados. Certo não, né? De maneira mais suave. Pois bem, não vou mexer mais, era isso que eu queria, eu só repeti o que eu tinha feito no tutorial anterior. Quer dizer, nos testes anteriores que eu fiz aqui. Pronto, só dei essa puxadinha aqui. Pera aí. Esqueci. Não está com o mirror aplicado. Ótimo. Só isso que eu fiz de modificação e ficou agora com um aspecto melhor. Você vê que as coxas já não estão destacando mais. E é porque o tórax do meu tiranossauro estava muito fino. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o modo de objeto. Ok, estão vendo o tiranossauro aqui. Nós vamos aplicar um nível mínimo de subsurf, que vai ser esse aqui para poder ficar a figura toda, para deixar a figura toda redonda. E nós não vamos aplicar mais que isso. É simplesmente para não ficar da figura totalmente quadrada, passando para uma figura muito mais redonda. Então, clique em aplicar. Ok, eu vou salvar esse trabalho aqui. Aqui já vai ser definitivo. E nós vamos para o modo de escultura agora. Ok. Primeira coisa, adicionar um modificador de multiresolução. Que é aquele que a gente divide aqui e aumenta o número de polígonos da figura. Segunda coisa, nós vamos aqui, ó, nessa aba aqui chamada material. Já vamos fazer uma pequena introdução sobre materiais, eu não vou me aprofundar, eu só vou falar rapidamente aqui algumas coisas. É que todo objeto tem seu próprio material. E você vê o material que foi aplicado nessa pequena representação aqui dessa bola. Então, todo objeto que você insere no Blender já vem automaticamente com material padrão de cor acinzentada para branca. Você pode mudar a cor desse material aqui. Você vem aqui em Diffuse, que você muda a cor desse material. Eu vou deixar vermelho para ficar parecido com o ZBrush, o nosso T-Rex. Ou próximo do vermelho. Não precisa ser vermelho, não. Acho que essa cor aqui tá legal. Olha só. Meu ver tá legal. Aliás, vou deixar um pouco mais vermelho. Aí vocês pegam e movimentam aqui o pontinho. Ó. Deixa eu ver aqui, já deu mais uma avermelhada. Para mim tá bom aqui. E esse especular, o que que é? É o brilho. E você escolhe a cor do brilho aqui. Vocês estão vendo que está sendo refletido nessa área aqui um brilho. Ó. Aqui também e aqui também. Em outras partes também.
E é o brilho que ele retorna quando a luz bate. E quando nós estamos aqui no modo 3D do Blender, ele já simula uma luminosidade, para que nós possamos alterar o nosso modelo à vontade. Então, esse brilho aqui nós podemos, por exemplo, para que seja refletido com azul. Na verdade, não é bem azul, ele vai misturar a cor base da malha com mais o efeito aqui que a gente está definindo aqui. Ó. Olha só, mudou-se o brilho. Vamos colocar, por exemplo, rosa, aí muda. Verde também muda, amarelo também muda. Vocês estão vendo que muda. Eu vou deixar amarelo, por volta do amarelo aqui, a especular dele. Ó. E isso é muito importante na hora de mexer nos materiais, por quê? Seres vivos geralmente não brilham muito. Sua pele tem uma luminosidade normal, mas não brilha. Então, quando você estiver configurando o seu projeto, você tem que se atentar a isso. Então, por exemplo, um animal como esse, a especular dele é baixa. É pouca ou até inexistente. Inexistente ele não tem brilho nenhum. Ó. Vocês veem aí. Ó. O único efeito que tem aqui é o efeito da sombra e da luz sobre o objeto. Mas eu não quero deixar sem especular, eu quero deixar uma especular mínima aqui só para a gente ter a noção. Então vai ficar isso aqui. Uma coisa interessante também para se falar, dá para colocar diferentes cores, aqui marrom, aqui vermelho, aqui do jeito que tu quiser. Só que é por outra maneira, usando o UV Image Editor. Só que eu não vou explicar isso aqui agora. A princípio isso aqui é geralzão, só para mostrar os esquemas aqui, os modos de deixar o tiranossauro com uma cor diferente. Mas tudo bem. Resolvido. Bem, voltemos para a aba normal aqui, que é essa aba aqui. Mas pode deixar também a de objetos, se tu preferir. Aqui. Mas tanto faz. A nossa ferramenta está aqui. Eis esse aqui é o nosso T-Rex. Então deixa eu salvar aqui de novo. Ótimo. O que nós vamos fazer agora, Samuel? Bem, para esculpirmos os detalhes, nós temos que ter imagem de referência. E eu salvei previamente no meu computador várias imagens de referência de Tiranossauro Rex. Abri a pasta aqui e vou abrindo algumas para mostrar. Aqui tem essa aqui, ó, a gente vê os detalhes do Tiranossauro. Isso aqui não é uma imagem 3D, é 2D, feita por algum artista. Nós vemos alguns detalhes aqui. Ó. Nós vemos veias aqui. Ó. Nós podemos fazer esses detalhes depois. Outras veias aqui na base do pescoço. Ó. Nós vemos dobraduras, que são essas dobraduras aqui perto da pele. Aqui tem um formato meio curvado, de várias camadas de pele. Bem, e vemos também aqui na cabeça vários detalhes pequenos. Talvez sejam as escamas do tiranossauro. O artista 3D que fez essa imagem, ele quis fazer desse jeito. A verdade é que dos fósseis do dinossauro restaram só os ossos e em alguns casos foram preservados alguns detalhes de penas ou levemente detalhes de pele nas rochas em que são encontrados esses ossos. Então assim, não se sabe exatamente como era a pele de um tiranossauro, então cada um vai fazer da sua maneira. Eu vou tentar fazer do modo mais realista possível, porque eu acho que o tiranossauro tem muitas escamas na pele. Aqui também é uma representação, ó. Vê aqui que ele tem dobras, tem a pele meio solta aqui no pescoço, que nós fizemos aqui no nosso tiranossauro. Ó. Que aí os detalhes vão ressaltar essa parte aqui. Cadê? Aqui. E vê aqui também o aspecto que é colocado. Também tem a musculatura. Ó. Tu vê aqui que tem tipo um suco aqui, dando a impressão da própria batata aqui do tiranossauro. Bora para voltar para a pasta aqui. Pegar outros modelos. Tem esse aqui que eu tinha mostrado em um dos tutoriais, também interessante. Ó, o sulco aqui, para poder denotar uma musculatura. Aqui também tem pequenos sulcos para poder demonstrar as costelas. Também aqui tem pequenos sulcos para demonstrar a musculatura aqui do pescoço e assim vai. O artista ele faz o que quiser. Nesse tutorial, nós vamos preocupar mais com esses detalhes macro, que seriam esses sulcos e outros detalhes maiores aqui na malha. Aí eu vou fazer o compilado dos detalhes macro, depois nós vamos para os detalhes micro, que são as escamas, que são pequenos detalhes que nós vamos colocar na pele e em outros locais. Então, esse tutorial só está servindo para explicar isso. Bem, deixa eu fechar essa imagem aqui.
Tem essa aqui do T-Rex, né? Dá pra ver que ele tem tipo barbelas aqui no pescoço, né, de pele. É uma pele um pouco solta aqui. Deixa eu ver mais imagens. Essa imagem aqui é irmã dessa. Tem essa aqui, ó, que é uma imagem tá num tamanho relativamente bom, também dá pra ver uns detalhes, ó. O cara fez detalhes aqui na cauda para tipo dar o aspecto e o destaque da musculatura, que seria tipo uma musculatura contínua até o fim da cauda. Aqui na coxa também tá uns detalhes, ó. Tem os sulcos aqui que nós podemos fazer com a ferramenta lá do Blender. Deixa eu só lembrar o nome dela. Aqui, ó, o Crease, que até eu mostrei no tutorial de modelagem. Aí dá para fazer esses detalhes. Cadê? Aí faz o sulco aqui, faz outro sulco assim, e assim vai fazendo, até os detalhes ficarem bem pertinentes do nível que a pessoa estava desejando. Deixa eu ver mais figuras aqui. Eu mostrei essa e a irmã dessa. Eu acho que é feito pelo mesmo artista. São muito parecidas as imagens. Deve ter sido feita pelo mesmo artista. Mas aqui essa imagem também dá detalhes, ó. Aliás, é a mesma imagem, sim. Dá pra ver pelos detalhes aqui na cauda. Que essa aqui tá mais escura, essa tá mais clara. E o estilo de desenho também já dava grande desconfiança que era do mesmo artista. Bem, a grande questão é os detalhes que ele fez. Então nós vamos nos atentar a esses detalhes. Não estou falando que nós vamos utilizar só essa figura. Nós vamos usar várias. E eu vou usar a mais conveniente que eu achar. E vocês podem procurar outras imagens e usar aquelas que também achar conveniente. Esse T-Rex aqui, ó, que interessante. O cara fez esse T-Rex aqui e o queixo dele é bem destacado essas texturas aqui, como se fosse realmente escamas aqui. E tu vê aqui que no pescoço também tem esses detalhes bem destacados. Na verdade, se tu reparar toda a imagem, é porque ela é pequena, eu não achei ela em tamanho maior. Mas eu posso dar um zoom digital aqui para poder tentarmos ver um melhor. Se você reparar, ele dá detalhes de escama no corpo inteiro, enquanto algumas aqui, como por exemplo essa, ele não parece ter muitas escamas ou quase nenhuma, é mais um aspecto de pele mesmo normal que ele teria, mais com dobraduras e coisas do tipo. Esse aqui ele fez questão de colocar escamas no corpo do tiranossauro todo. A opção do artista. Aqui é outra imagem do mesmo. Reparamos aqui embaixo, inclusive, ó, tem o aspecto de escama. Tem essa imagem aqui também interessante. Vemos aqui o detalhe da musculatura na cauda, que o artista optou fazer dessa maneira. Do pescoço também, aqui na região embaixo, ó, dando esses sulcos. Temos mais essa imagem aqui, também achei interessante. Mais um tiranossauro com mais aspecto de pele do que de escamas. Aí você vê, ó, tem muita dobradura a pele dele. Tem umas texturas pequenininhas assim que nós vemos, ó, que parecem escamas, mas um aspecto, pelo menos da distância ou do tamanho dessa figura que dá, é muito mais de pele. Aqui, ó, mais barbelas aqui, ó, do jeito que o cara quis fazer. E esses detalhes aqui no rosto, podemos fazer isso facilmente, sem problema nenhum. E a última imagem é essa aqui. Essa aqui não tem muito de especial, não. Inclusive, ela está um pouco simplória comparada às outras em relação a detalhes. Mas podemos ver aqui também a cauda. O detalhe aqui do sulco. Alguns poucos sulcos aqui, ó, na estrutura que o artista optou. E mais aqui no pescoço. Bem, basicamente é isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui e vou fazer alguns pequenos sulcos na malha para vocês verem exatamente como pretendemos fazer nosso tiranossauro a partir das ferramentas de escultura do Blender. Então só vamos voltar aqui para o modificador, vamos subdividir a malha em mais um nível e mais um, nível 2. Eu acho que nível 2 está bom, realmente está bom, o número de polígonos, mas não quer dizer que nós vamos ficar nisso aqui o resto da vida, não. Porque, inclusive, vamos supor que vamos deixar nível 0 que estava. Vamos fazer, por exemplo, minha ferramenta pincel já está desse tamanho, ó, pequeno, vocês estão vendo. E se eu passar aqui agora, ó, não vai subir nada, ó, na pele do detalhe como está ali na ferramenta. Por quê? O nível de polígono está baixo. É onde eu estou passando.
aqui não tem corte entre esse espaço aqui para poder levantar e dar aquela impressão desse volume aqui. Então, assim, por isso que os níveis de divisão são importantes. Ó. Com esse nível aqui já existe um sulco aqui. Então, se eu passar a ferramenta aqui, eu vou passar agora só para vocês verem, já vai dar uma subida ali na malha. Nós vamos poder conferir com Z. Ó. Olha. Podemos ver claramente aqui. Eu não coloquei a simetria dos lados, porque eu só estou exemplificando. E por conta disso dá para ver que continua reta que deu uma subida. Por quê? Existe uma malha, um corte de malha aqui que apoia esse tipo de pincel. Por isso que uma malha high poly, vamos subdividir mais um nível aqui. Como essa aqui, ó, cheia de polígonos, permite um detalhamento menor. Então, assim, teoricamente, nós aproximamos muita imagem aqui para ver. Essa ferramenta funciona até esse limite aqui, ó. Mas já não funciona aqui, ó. Porque aqui não tem malha recortando para poder dar subida aqui esse aspecto. Então aqui já poderia, nesse espaço aqui, ó, e pegando uma distância maior e aumentando o tamanho do pincel, o pincel vai atuar em toda essa área aqui, ó, dando um destaque muito mais proporcional, muito mais suave. Então, por isso que os níveis aqui são muito importantes na hora de modelar. E faz toda a diferença na hora em que nós estamos modelando aqui para dar um detalhe. Quer ver? Nós vamos dar um detalhe aqui com essa ferramenta. Assim, ó. Olha por onde eu estou passando. Eu estou passando por uma sequência de polígonos que dá para fazer esse detalhe aqui. Olha só. Não ficou perfeito porque eu peguei uma sequência de polígonos aqui que está meio torta, vamos dizer assim. Mas assim, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai se virando. Se os polígonos não tiver do jeito que a gente quer, aí se vira, vai fazendo aí até der certo aí com o nível que você achar pertinente. Então vamos só fazer o seguinte, eu vou colocar a imagem de fundo, aperta N, aí tem aquela imagem que está desde o início aqui, né? Mas aí nós vamos, não vamos retirá-la não, mas vamos deixar ela com opacidade 0, para podermos colocar uma nova imagem. Vamos adicionar a imagem, abrir, deixa eu abrir aqui, Blender, modelos, modelos, aqui, T-Rex. Aí vem aqui para poder mudar o modo de exibição. Qual que eu estava selecionando? Essa aqui. Aí nós vemos a imagem aqui. E nós podemos subi-la. E só para aparecer na visão de direita, né? Para que ela fique mais acima e possamos mexer na imagem. Aqui é o eixo X. Eixo Y. Vamos mexer nela. E vamos diminuir um pouco o tamanho da imagem. Clique e arrasta aqui. Ó. Pronto. Ótimo. Vamos esconder de novo. Aí a gente não precisa ficar alterando aqui num programa de edição de imagem para ficar vendo. A gente pode se basear nisso aqui. Deixa eu só baixar mais um pouco a imagem. Isso. Ok. Bem, esconder isso aqui. Aí eu vou aplicar mais um nível de subdivide. Aí ok, eu vou fazer, ou seja, inicialmente nós iremos fazer o macro, os detalhes macro da Mario. O que é? Esses detalhes mais destacados, maiores, esses sulcos aqui, algumas protuberâncias como isso aqui. Os pequenos, como é o caso desse aqui no rosto desse modelo aqui, isso vai ser para outro tutorial. Que vai inclusive utilizar a ferramenta textura do Blender para poder esculpir aqui, e que eu expliquei no tutorial que tem no meu canal, que é esculpindo no Blender Addendum. Então bora lá. Pega aqui o Grease, aí vamos ver aqui, ó. Se você reparar, tem tipo esse sulco aqui, dando a impressão dessa musculatura, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então nós vamos fazer. Aí tu segura a ferramenta e arrasta. Ó. Claro que está fraco. Se você olhar, está fraco. Mas eu fiz mais para demonstrar. Mas vamos
botar mais força. String aqui, vamos botar 500, que é o padrão. Deixa eu digitar manualmente aqui. 500. E vamos aplicar de novo. Deixa eu só mover aqui. Pronto. Olha só. Aí já dá um detalhe mais forte. Só que não ficou legal. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Agora nós podemos mexer aqui nesses valores. Vamos tentar o máximo para ver como é que fica. Eu quero algo que marque, mas deixe suave, não profundo. Mais ou menos assim, ó. Seria o ideal. Agora vamos ver com o mínimo para ver o que acontece. O mínimo marca mais. Então o pinch com maiores valores deixa mais suave. Olha só. Então assim, é basicamente assim que nós vamos fazer o nosso tiranossauro. Então o que acontece? Podemos fazer o seguinte, nós podemos... a ferramenta de escultura vocês vão mexendo e com a prática vocês vão começando a criar uma lógica, ver como é que ela funciona e intuitivamente você já vai mexendo ela corretamente. O que eu pretendo aqui agora, modificando? Eu vou, se vocês repararem, vem essa linha aqui, ela é sulcada, só que no centro dela é mais profundo. Então ela começa fina e vai afundando, depois começa a voltar fino. Quando eu faço isso aqui, por exemplo, ó, eu estou aplicando o mesmo nível de profundidade do começo ao fim. E não é o que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar inicialmente uma linha mais fraca, vamos supor. Tão fraca essa aqui nem apareceu, vamos aumentar mais os valores. 240, 250. Olha só. Também não foi suficiente no meu ver. Bora botar 390. Ficou melhor, no meu ver. Aí vamos dar mais uma puxada aqui, nesse sulco, para marcar a musculatura. E aqui nós vamos aplicar um pouco mais, ó, 420. Nessa distância aqui. E 500 mais aqui, ó. Pronto, vamos nos aproximar para ver. Olha só. Não ficou perfeito, claro. Isso aqui você vai melhorando com o tempo que você vai fazendo. Inclusive eu também tenho que melhorar o meu. Mas vocês viram que tipo, ficou mais marcado aqui e menos marcado no final. Então assim, basicamente é assim que você vai fazendo. É no testômetro mesmo, ver se dá certo. Aí vamos supor, vamos fazer um outro sulco aqui. Aí isso aqui seria um destaque para essa parte aqui que eu estou fazendo. Aí vamos supor aqui mais um sulco aqui, ó. Para dar esse destaque, ok. E tem esse musculozão aqui, ó, nessa parte anterior, que seria mais ou menos aqui, ó. Eu estou fazendo com a mesma força, não estou caprichando para vocês só terem a noção. Mas à medida que vocês olham a imagem de referência e tudo e vai testando, vocês vão descobrindo os valores certos e vão moldando. Aí vamos supor que vamos para a parte aqui da panturrilha dele. Aí nós queremos marcar, ó. Fazemos isso. Já está marcada. Aí você vai para a visão de trás, por exemplo. A marcação começou aqui, nós podemos ver. Então nós viemos aqui e marcamos mais. Aí se você olhar por fora e por dentro e por fora, nós vemos que está marcado. Aí vamos supor, passamos um aqui para poder dividir, mais um aqui para poder dividir. Aí ficou marcado. A questão da musculatura. Então assim, é assim que se faz o modo escultura. E, por exemplo, as costelas que eu quero fazer aqui, eu já posso não fazer com essa aqui, eu já posso fazer com o brush aqui em que aumenta o volume. Aí eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Opa, vamos fazer mais próximo aqui. Isso. Olha só, as costelas ficaram marcadas. Claro que elas estão muito marcadas. Você viu aí que está muito destacado. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir um pouco a força dela.
De 500 vamos deixar 341. Vou pegar mais uma distância. Olha só. Vamos supor que eu quero deixar 5 marcas de costela. Pronto. Ficou melhor, ficou mais suave e dá aquele aspecto assim de que as costelas do animal estão bem coladas à pele. É claro, as costelas vocês vão deixar se vocês quiserem. O meu eu vou dar um detalhe de costela, talvez não tão forte como esse. E depois vou melhorando aos poucos. Detalhes como as veias, vemos aqui umas veias no pescoço dele. Isso aqui é muito simples, é só usar a mesma ferramenta. Vamos botar aqui essa força aqui. Nos aproximarmos mais da figura, né? Que aí o pincel se o pincel aqui estava grande, quando você se aproxima ele diminui, óbvio. E você faz assim os detalhes, ó. Clique e arrasta, passando pela malha, por exemplo. Nós vimos aqui que não ficou muito bom, mas é pelo próprio polígono. Deixa eu aumentar aqui o nível de subdivisão para ver como é que fica. Opa, vou fazer o seguinte, vou cancelar essa veia que eu fiz, Ctrl Z. Pera aí, deixa eu diminuir aqui, Ctrl Z. Ai, cancelou as costelas, mas não cancelou a veiazinha que eu fiz ali. Na verdade cancelou um monte de coisa, as estrias, os detalhes que eu fiz aqui. Cancelou foi tudo, mas tudo bem. Vamos testar de novo no nível 4. Por isso que eu falei, ó. Quanto maior o nível de polígonos, maior o número de detalhes. E nós vemos aqui, ó, que o nosso modelo já está cheio de detalhes. Por isso que eu diminui o tamanho da garganta aqui, ó, porque tinha um negócio enorme aqui, consumindo um número enorme de polígonos que não está servindo para nada. Então, bora lá. Aí vamos aumentar a força, vamos botar 1. Vamos botar mais uns detalhes aqui, ó. Aí nós vemos, ó. Claro que eu botei muita força, tu viu que ficou bem destacado. Mas vamos dar um Ctrl Z. Vamos botar menos força. E vamos repetir a dose. Aí vamos supor, vou puxar um daqui. Claro que eu estou fazendo um negócio bem rústico aqui, só para demonstrar. Mas aí vamos supor, isso aqui seria um detalhe de veia que poderia ser feito. Aí você quer fazer mais um. Aí faz aqui. Aí vamos supor, sai mais uma ramificação da veia aqui. E mais uma aqui. Aí vamos supor que tenha mais uma aqui, solitária. Olha só. Demos os detalhes de veia, que são os detalhes macro. Não fiz igual aqui, eu poderia simplesmente passar uma linha aqui. Eu fiz um diferenciado só para vocês verem. Então, é assim que se vai fazendo. É claro que aqui a veia está muito grossa. Tu pode diminuir ela. Vamos supor, diminui um pouco mais aqui. Eu só fiz mais para demonstrar. Não estou fazendo nada fiel, não. Ó. Aí, ó. Aí, por exemplo, aí temos as veias no pescoço dele. É claro que algumas podem ser destacadas, não precisa fazer todas. Mas basicamente é isso. Aí vamos supor, tem mais essa profundidade aqui, que é feita aqui na cauda. Podemos usar a ferramenta Crease. As ferramentas que mais se utiliza no modo de escultura de quase todos os programas é essa que afunda a malha, fazendo sulco. Essa que põe uma espécie de barro. Essas que põem essa espécie de listras aqui, que eu expliquei nos tutoriais. O Grab, o Smooth e o Flatten, que deixa reto. Porque aí, como eu expliquei no tutorial de escultura, essas bolhas podem ser conseguidas com essas ferramentas, devidamente configuradas, e assim vai. Então, assim, as ferramentas que mais se utilizam são essas. Então, essa aqui, por exemplo, para criar o sulco, é a mais utilizada ali para poder criar sulcos na malha. Então, vamos fazer aqui, vou aumentar um pouco o tamanho do pincel, o computador está um pouco travado, justamente por conta do nível de polígonos. Olha só. Vamos supor, eu dei essa passada aqui. Vou passar outra por cima, que afunda mais um pouco. Opa, no final ali eu escapuli, eu perdi a direção. Vamos nos aproximar aqui que fica mais fácil.
Opa. Eu aproximei, não diminui o tamanho do pincel, então ele vai atuar mais dentro mesmo. Mas vocês veem que ficar passando muitas vezes essa ferramenta no mesmo lugar não é bom por causa da natural imprecisão humana, né? Então o ideal é você passar essa ferramenta logo na força certa, uma única vez, para você conseguir o efeito que você deseja. Mas assim, eu só fiz o teste aqui para mostrar. Vocês viram que deu um efeito parecido. Aí embaixo aqui parece que há um outro suco. Aqui embaixo, aqui, ó, nessa próxima lista branca. Então vamos fazer aqui mais embaixo, mais um. Vamos botar um pouco mais de força. Aí vamos lá. Pronto. Dei mais um efeito do suco que teria na cauda. Pois bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim para explicar. Básica. Vamos supor que você quer deixar mais volumoso essa parte aqui, como está aparentando aqui. Ó. Utiliza a ferramenta normal e aplica, ó, simplesmente. Inclusive ela está muito forte. Vamos diminuir. Vamos por 200. Aí nós vemos aqui, ó, dando mais volume nessa parte aqui em volta do olho. Aí aqui a gente dá uns cliques só para preencher. Mas se você não quer utilizar isso, quer usar o Clay. Podemos utilizar o Clay, claro. Vamos lá. Deixa eu só dar o Ctrl Z aqui para desfazer as alterações no rosto. Pronto, vamos para o Clay. Geralmente os artistas utilizam mais o Clay quando é para fazer preenchimento. Então bora lá. Aí vamos clicando aqui, ó. A gente dá mais uma aqui, ó. Vai indo, vai preenchendo. É o que acontece. Muitas vezes não fica proporcional. Vamos girar a malha aqui para ver. Ó, fica com aquele aspecto ali cheio de falhas. Aí você pode simplesmente pegar a ferramenta Smooth e dar uma melhorada. Coisa rápida, sem forçar muito. Ó. Aí, ó, tu dá uns cliques só para dar uma arredondada de leve. Aí tu dá mais alguns. Vai dando uns cliques ou clicando e arrasta manter o efeito. Tu dando uns cliques para ir devagarzinho. Mas por um lado, esses efeitos do Claw não foi ruim, que já deu aquele aspecto de textura ali, ó. Se você olhar, do Clay. Então é assim que se faz. Bem, vou encerrar esse tutorial aqui. Como eu falei, só foi explicação de umas ferramentas das ferramentas de escultura e como você vai utilizar no Blender. Você pode ver que quando eu passei aqui não ficou com um aspecto ainda muito bom, mas isso é teste. Vocês vão ter que testar, passar ela. Às vezes não é bom nem passar essa ferramenta que é de frisada. É bom passar logo o Clay, dando uma fina camada aqui em cima. Já dando esse aspecto aqui, ó, desse suco que tem na cauda. E assim vai, testando. Então esse tutorial se encerra por aqui. O básico que eu falei de como modelar, quer dizer, de como criar os detalhes macro na estrutura do tiranossauro são feitos assim. Depois ver os detalhes micro. Feito macro, por exemplo, desses detalhes aqui na coxa, e ver o micro, que vai ser as escamas, que vai ser colocar devagarzinho aqui, para fazer os detalhes em volta com todo cuidado. Então é isso. Vou encerrar esse tutorial aqui e o próximo vai ser o meu compilado dos detalhes macros que eu coloquei no tiranossauro. E depois vai ser o outro explicando os detalhes micro, como fazer no tiranossauro, mas tu já pode conferir no outro tutorial de escultura, o adendo que está no meu canal.